Assumir um papel estratégico no mundo tem seus custos. Não existe economia forte de país fraco. A notícia de que a presidente Dilma Rousseff e seus assessores foram espionados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos em 2013 trata-se de um grave atentado à soberania e à segurança nacional brasileira. Além das medidas diplomáticas garantidoras de nossa soberania, o ocorrido exige do governo e da cidadania uma sincera reflexão sobre um tema pouco tratado em nossa mídia e nos discursos dos governantes. O Brasil carece alterar a sua forma de encarar os investimentos em defesa nacional e inteligência militar e civil. O professor Luiz Estevam Fernandes nos recoloca a questão sobre a soberania brasileira. O Brasil, com seu novo papel econômico e estratégico nas relações mundiais, não estaria levando as organizações da sociedade civil e os povos vizinhos a reclamar contra o que chamam imperialismo brasileiro? Qual o papel do historiador nesta reflexão? Confira. O historiador não tem o monopólio sobre o passado. Ele não é o único profissional a se debruçar sobre as coisas que já ocorreram. Vários campos do conhecimento fazem isso e, na verdade, absolutamente qualquer pessoa faz isso nas suas próprias vidas. Nós voltamos para o nosso próprio passado tentando dar significados novos para questões novas que surgem na nossa vida. Então, o nascimento de um filho faz você se pensar de novo como pessoa, por exemplo. Então, é absolutamente normal se debruçar sobre o tempo passado. O historiador é um profissional que faz isso como ganha-pão, né? E vou dar um exemplo pensando questões que são absolutamente atuais, para que as pessoas consigam entender que o historiador não faz história pensando o passado por ele mesmo, mas sempre o passado a partir de questões que são atuais. Afinal de contas, eu, como historiador, vivo o tempo presente e respondo às questões que me são caras hoje. Então, hoje em dia se fala muito da espionagem que o Brasil sofreu, a própria presidenta Dilma teria sido espionada. Agora as denúncias falam de uma espionagem de milhões de pessoas pelo mundo todo, se espionou a Alemanha, se espionou uma série de países. Isso tem sido discutido com muita pertinência por várias áreas do conhecimento, mas o historiador pode dar a essa discussão um escopo, um fundo maior. Para pensar, por exemplo, desde quando se faz espionagem? A gente vai descobrir que os Estados Unidos não começou a espionar no governo Bush. A espionagem norte-americana registrada desde a fundação da nação. Na época da guerra contra a Inglaterra, se espionava a Inglaterra. Na época da Guerra Fria, se espiona a Rússia. E agora se espiona todo mundo, aparentemente, né? Mas, bom, então falei do passado pelo passado. Não. Também é importante entender que o Brasil, se sofreu espionagem, ele não é apenas um país que, óbvio, ele de fato sofreu ação imperialista de um outro país, teve a sua soberania ferida e tudo isso deve ser combatido, regulamentado. Nós fomos à ONU reclamar com razão. Por outro lado, o Brasil também é visto como um país imperialista aqui pelos nossos vizinhos da América Latina. Se eu for à Argentina e perceber um dos principais clubes de futebol do país tem patrocínio da Petrobras. A mesma Petrobras que foi expulsa da Bolívia recentemente sob cartazes do Brasil como imperialista. É que nós não estamos historicamente acostumados a não nos ver como um país imperialista, mas sim a sofrer com esse imperialismo. Então o historiador, de alguma forma, ajuda a dar um pouco de matiz às discussões que são feitas na atualidade, sempre. E com isso tem uma relevância bastante grande para a sociedade, para além do trabalho de sala de aula, para além de outros trabalhos que o professor de história pode fazer e que são absolutamente também fundamentais para um país.